Você já se perguntou por que tão poucos ficam ricos, enquanto a maioria permanece lutando, ano após ano, presa no mesmo ciclo? Essa não é uma coincidência. Napoleon Hill passou mais de 25 anos entrevistando os homens mais ricos da história moderna para encontrar essa resposta. E o que ele descobriu não tem nada a ver com sorte, nem com talento, nem com herança. A verdade que ele revelou, e que poucos têm coragem de encarar, é a seguinte: a massa estagnada está onde está porque pensa exatamente igual todos os dias. Pensamentos de escassez, de medo, de dúvida. Enquanto isso, os poucos ricos aprenderam a fazer uma coisa que muda tudo: pensar com um propósito definido e agir com obsessão disciplinada. É cruel dizer isso, talvez. Mas Hill não escreveu a lei do triunfo para massagear egos. Ele escreveu para abrir os olhos de quem estava pronto. E agora a pergunta é: você está? O maior engano que mantém a massa presa é esse: eu trabalho duro, então mereço ter sucesso. Não, trabalhar duro é o básico. Milhões trabalham duro e continuam quebrados. O que separa os que sobem dos que afundam não é o esforço, é a direção desse esforço. E a mente que o comanda. Você pode passar 30 anos correndo dentro de uma esteira, exausto, mas sem sair do lugar. Ou pode dar um passo para fora e enxergar o mapa inteiro. E o primeiro passo fora da esteira começa com uma decisão brutalmente simples. Você quer ser diferente ou continuar igual? Se quer ser diferente, então fica comigo neste vídeo e você irá aprender também as 5 leis mais poderosas de Napoleon Hill para destravar a sua prosperidade, ter uma vida mais confortável e sem misérias. Aproveita-se, inscreve no canal e curta esse vídeo para que possamos abrir a mente de mais pessoas necessitando ter uma vida digna e abundante. Vamos lá. Essa pergunta que eu te fiz agora há pouco, a maioria das pessoas odeia. Elas preferem respostas confortáveis. Frases como: a culpa é do governo, é o sistema, quem enriquece é só quem já nasceu rico. E com isso segue paralisada, com medo de fazer perguntas incômodas. Enquanto isso, os poucos que se levantam decidem algo que muda tudo. A minha mente é meu maior ativo. Se eu mudar minha forma de pensar, tudo ao meu redor muda também. Hill chamava isso de o começo da transmutação do destino. Um ponto de virada interno, quase invisível, mas com um efeito colossal. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo dentro de si que não pode continuar do jeito que está, que alguma coisa precisa mudar, e que, talvez, seja você. Esse é o primeiro choque que separa os poucos ricos da massa estagnada. Os ricos assumem responsabilidade total. A massa terceiriza. Eles dizem: não é culpa minha. A vida foi injusta. Não tive as mesmas oportunidades. Mas a verdade é simples. A vida não é justa mesmo. Nunca foi. E quem enriquece não espera justiça. Constrói vantagem. Acha pesado. É porque foi treinado para se sentir ofendido. Mas Hill dizia: o primeiro passo para qualquer forma de sucesso é a autoliderança. Ou seja, ninguém vem te salvar. Você pode continuar esperando, ou pode começar a construir com o que tem, com quem é, do jeito que está, agora. E aí está outro ponto que separa quem prospera de quem trava. Os ricos agem mesmo quando ainda não estão prontos. A massa espera perfeição, espera motivação, espera que a vida melhore para começar a mudar. Mas isso nunca acontece, porque o mundo não muda para quem espera. O mundo muda para quem provoca. Hill viu isso em todas as biografias que estudou. Nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Rockefeller, nenhum deles esperou. Eles decidiram, antes de se sentirem prontos. E essa decisão antecipada é o que molda uma mente de riqueza. E você? Quantas vezes adiou um plano por medo de parecer amador? Quantas ideias enterrou por medo do que os outros pensariam? Pois ouça, os ricos também sentiram esse medo. Mas eles fizeram mesmo assim. E é isso que a massa não entende. A coragem não vem antes da ação, vem depois. Você não precisa se sentir forte para começar. Você começa, e é isso que te fortalece. Agora pare um segundo e olhe para a sua vida hoje. Você está onde está,
Por causa do que você tolera. Tolera mediocridade, vai viver mediocridade. Tolera desculpas, vai afundar nelas. Tolera dias vazios, sem meta, sem ação real, vai envelhecer sem realização. E essa é a realidade crua que Napoleon Hill expôs. A mente humana, quando dirigida com foco e propósito, torna-se um ímã de riqueza. Mas quando deixada à deriva, se torna um poço de frustração. Então, pergunto de novo, você quer ser diferente ou continuar igual? Você já ouviu a frase pensamentos são coisas? Napoleon Hill afirmava isso não como metáfora, mas como lei universal. E se isso te parece exagero, é porque ainda não entendeu o poder real da mente humana. Pensamentos têm energia, direção, vibração e resultado, mas só quando estão acompanhados de um ingrediente que poucos têm, clareza de propósito. Mente que atrai fortuna, não é a mais inteligente nem a mais culta, e muito menos a que nasceu no ambiente certo. É a mente que decidiu com tanta força o que quer, que o universo não teve escolha a não ser responder. Parece místico? Talvez, mas é também prático. E Hill provou isso com centenas de histórias reais. Todo ser humano pensa, mas poucos sabem dirigir os próprios pensamentos com consistência, obsessão e foco absoluto. E essa, segundo Hill, era a diferença entre quem vivia de salário e quem construía impérios. Você já parou para pensar no que pensa? Ou melhor, no que sua mente alimenta diariamente sem você perceber? Veja bem, enquanto a massa repete frases como não tenho tempo, a crise está feia, não sei se consigo, o indivíduo que atrai riqueza programa sua mente com frases completamente diferentes. Eu encontro tempo para o que importa. Mesmo em crises, há oportunidades. Vou dar um jeito, porque sempre dou. Isso não é otimismo vazio. É uma forma de reprogramar a estrutura interna que dirige as suas decisões. E todas as suas decisões criam a sua vida. Hill chamava isso de autossugestão consciente. Você já se pega dizendo que é difícil ganhar dinheiro? Ou que dinheiro corrompe? Ou que ser rico é coisa de gente gananciosa? Pois é, você pode até não perceber, mas está hipnotizando sua própria mente contra o sucesso. E aí está o segundo grande divisor entre a massa e os poucos que prosperam. Os ricos protegem. O que entra na mente, como quem protege o cofre mais valioso da casa. Eles filtram, selecionam, recusam estímulos inúteis e alimentam-se diariamente de ideias que fortalecem sua visão de futuro. Você faz isso? Ou sua mente está à deriva, sendo moldada pelo noticiário, pelo medo coletivo, pelo drama dos outros? A mente rara que atrai fortuna é cultivada todos os dias. É como um jardim. Se você não cuida, cresce mato. Se você não poda, vira selva. Se você não planta intenção, colhe caos. Agora, entenda isso com clareza. A mente comum pensa para sobreviver. A mente rara pensa para prosperar. O comum diz, o que eu preciso fazer para pagar as contas? O raro pergunta, como posso multiplicar meu valor no mundo e ser pago por isso? E acredite, Hill foi direto. Você será pago pelo valor que gera, não pelo tempo que entrega. Enquanto a massa vende horas, os ricos criam soluções. Enquanto o estagnado se preocupa com estabilidade, o visionário pensa em escalabilidade. E aqui vem mais um choque de realidade. Quanto mais você foca no curto prazo, menos dinheiro você faz. A massa quer alívio rápido, quer boleto pago, conta, zerada, cartão liberado. Mas quem enriquece constrói ativos. Planta hoje para colher por anos. A massa pensa em salário, o raro pensa em patrimônio. E se agora você se pergunta, mas por onde eu começo? A resposta de Hill seria clara. Comece pela sua mente. E comece hoje. Anote isso. O primeiro ativo que você precisa construir é um pensamento dominante, algo que você decide pensar todos os dias, até que aquilo se torne realidade. Hill dizia, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas só se houver persistência, fé e ação contínua. E aqui está o detalhe. Esse pensamento dominante não pode ser frágil. Não pode ser, quero ganhar dinheiro. Isso é vago, fraco, raso. Tem que ser uma decisão com corpo, alma e sangue.
Eu vou criar um negócio que me renda X por mês até tal data. Vou escrever um livro que será lido por 1 milhão de pessoas. Vou construir liberdade financeira com ativos que me paguem mesmo quando eu dormir. E aí você alimenta isso. Todos os dias. Visualiza, planeja, repete, age. Mesmo sem resultado imediato. Mesmo com medo. Mesmo com críticas. Porque é aí que a massa para. E é aí que os raros continuam. É aí que a fortuna começa a ser atraída. Você acha que os milionários pensam como você? Acha que eles têm os mesmos diálogos internos, as mesmas desculpas, as mesmas prioridades? Claro que não. A mente que atrai fortuna tem hábitos mentais que parecem estranhos à maioria. Eles falam sozinhos, escrevem metas com frequência, repetem frases para si mesmos, fazem silêncio para ouvir a própria intuição, cortam amigos que drenam energia, leem livros enquanto os outros assistem novelas, fazem perguntas que os desconfortam e nunca tomam decisões baseadas no medo. A massa acha isso exagerado, ou fanático, ou coisa de coach, e continua no mesmo lugar. Mas você não precisa continuar. Você pode decidir hoje reprogramar sua forma de pensar. E isso começa por um novo compromisso. Cuidar do que entra na sua mente com a mesma seriedade com que cuidaria de uma fortuna. Porque sua mente é sua fortuna. A pergunta que você deve fazer todos os dias é: esse pensamento me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? E se a resposta for afasta, delete, corrija, reescreva. Você não é obrigado a continuar repetindo padrões mentais herdados. Você pode escolher um novo script. Pode abandonar a mentalidade da escassez e programar passo a passo a mentalidade da riqueza. É como Hill dizia: a vitória é conquistada por aqueles que sabem exatamente o que querem e estão determinados a tê-lo. E essa determinação começa na mente, não no emprego, não no salário, não nos contatos, na mente. Você pode estar cercado de problemas, mas se cultivar a mente rara, vai encontrar saídas que ninguém vê, porque a mente rara não espera caminhos prontos. Ela cria rotas. E talvez esse seja o seu momento de criação, o momento de decidir que você não nasceu para fazer parte da massa. Você nasceu para marcar diferença, para acender sua própria luz, para viver com propósito, liberdade e impacto, mas isso não será entregue, será construído e começa agora, na sua mente. Você pode não ter percebido ainda, mas sua mente foi programada desde a infância. Pelas vozes dos adultos, pelos medos dos professores, pela limitação de quem dizia te amar, programada para sobreviver, para obedecer, para não sonhar alto demais. E foi exatamente contra essa programação que Napoleon Hill se insurgiu. Ele não queria apenas ensinar a enriquecer, queria ensinar a reconstruir o ser humano a partir de dentro. E isso começa com uma pergunta: o que está programado aí dentro de você? Pare um instante, reflita. Quando você vê alguém muito rico, o que sente? Admiração? Inveja? Desconfiança? Vergonha? Sua resposta revela muito, porque a mente que atrai riqueza não resiste à ideia da riqueza. Ela deseja, ela permite, ela honra. Já a mente programada para a escassez repele tudo que remete à abundância, mesmo que inconscientemente. Hill identificou isso em todas as classes sociais. Pessoas inteligentes, talentosas, trabalhadoras, presas em padrões mentais sabotadores. E o pior, a maioria nem percebe. Acham que o problema está lá fora, no salário, no chefe, no governo, na crise, quando na verdade está no roteiro invisível que roda dentro da mente todos os dias. E você? Qual é o roteiro que comanda suas ações, suas decisões, sua vida? Hill dizia: se você não escrever o seu próprio roteiro mental, alguém fará isso por você. E é justamente isso que a maioria permite. Vivem no automático, repetem os medos dos pais, os fracassos dos amigos, os discursos dos noticiários, e depois se perguntam por que não saem do lugar. A verdade: sua mente age como um imã. Ela atrai experiências compatíveis com o que você acredita ser possível. Não o que você diz que quer, mas o que você realmente acredita.
Quer um exemplo? Você pode dizer que quer ficar rico, mas se lá dentro acredita que o dinheiro te tornará ganancioso, será impossível manter dinheiro. Você o afastará, criará dívidas, sabotará negócios, perderá oportunidades. Tudo porque a programação original não foi trocada. Essa é a raiz da autossabotagem. Você vive lutando contra sua própria mente, que até que reescreva esse código interno, continuará preso no ciclo de esforço sem resultado. A boa notícia: esse código pode ser reescrito, e Napoleon Hill mostrou como. O primeiro passo é ter clareza total do que você quer. Não mais dinheiro. Isso é fraco, vago. Clareza real. Quanto você quer ganhar? Como? Até quando? A que custo está disposto? Isso se chama propósito definido. Sem isso, sua mente continua girando em torno de ideias genéricas. E ideias genéricas não têm força criativa. A mente precisa de foco absoluto para gerar realidade. O segundo passo? A repetição. Sim, você precisa repetir diariamente esse propósito com fé emocional e visualização vívida. Não é ler uma frase no papel, é sentir como se aquilo já fosse real. É ver, ouvir, tocar a vida que deseja, como se já estivesse nela. Hill chamava isso de autossugestão intencional e dizia que é mais poderosa do que qualquer faculdade formal. Você pode ter doutorados e ainda ser pobre, porque conhecimento sem direção se perde e repetição sem emoção se apaga. A mente aprende pelo impacto emocional e a riqueza é construída por quem cultiva a emoção certa todos os dias, mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. E aqui está, um segredo que poucos contam. A realidade demora para responder. Você planta por semanas, meses, às vezes anos, para só então colher, e é nesse intervalo que a massa desiste. Enquanto a mente rara persiste, você vai querer parar, vai querer voltar ao conforto, mas é aí que sua programação precisa estar blindada. É aí que você se repete: estou cada dia mais perto, estou formando raízes invisíveis, o que é meu já está vindo. É isso que os poucos ricos entendem. A mente é o campo de batalha, e se você perder dentro, vai perder fora. Mas se vencer dentro, o mundo lá fora começa a ceder. Vamos falar de práticas? Aqui estão 7 hábitos mentais usados por milionários que Hill entrevistou. Afirmações diárias com voz alta e firme. Diga sua meta todos os dias, como um decreto. Não suplique, afirme. Visualização detalhada. Veja sua vida ideal como um filme, com som, cor, cheiro, textura. Torne real na mente. Leitura e escuta de conteúdos inspiradores. Alimente sua mente com o que você quer manifestar. Corte o lixo informacional. Evite reclamações. Reclamar é programar escassez. Fale soluções, não problemas. Cerque-se de pessoas com mentalidade elevada. Energia é contagiosa. Frequência baixa puxa você para baixo. Corte isso. Haja todo dia, mesmo que pouco. O hábito de agir elimina o hábito de pensar demais. Movimento gera clareza. Reflita antes de dormir. Seu cérebro grava as últimas impressões do dia. Alimente ele com imagem de sucesso. Esses hábitos não são mágicos, são reprogramadores mentais e funcionam se feitos com constância. Agora, talvez você se pergunte: mas e se eu não acreditar em mim? Hill responderia: fingir até se tornar é uma das maiores chaves da mente humana. Não é hipocrisia, é programação proposital. Você não espera sentir-se forte para treinar. Você treina e aí se fortalece. Com a mente é igual. Você pode não se sentir rico, mas pode pensar, agir, falar, vestir, decidir como alguém que já é. E essa coerência interna cria a realidade externa, porque sua mente busca alinhamento e ela começa a moldar o mundo conforme a imagem dominante dentro de você. Lembre-se, a massa vive reagindo. Os raros vivem criando. Você quer ser quem reage ou quem cria? Se escolher criar, você precisa fazer o que a massa não faz. Pensar diferente, acordar com intenção, repetir até fixar, acreditar até manifestar, agir, como se já fosse. Não é fingimento,
é criação deliberada. E aqui está o momento mais importante dessa parte. Você não precisa esperar nada nem ninguém para começar. Você pode decidir agora reescrever seu código mental. Basta escolher uma nova imagem, uma nova fala, uma nova ação e repetir isso até que sua realidade se curve, porque ela vai rir, provou. Os ricos viveram e agora é a sua vez. Você conhece alguém que, olhando de fora, parecia improvável? Alguém desacreditado, que veio do nada e hoje é dono de uma fortuna, de um negócio, de uma vida que parece de outro mundo? Napoleon Hill viu dezenas deles. Gente que cresceu na pobreza, foi ridicularizada, ignorada, humilhada, mas que descobriu algo que a maioria nunca aprende. Existem leis invisíveis que regem o sucesso, leis mentais. Leis tão reais quanto a gravidade. E quando você se alinha com elas, a realidade começa a se curvar a seu favor. O dinheiro flui, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem. Mas quando você ignora essas leis, o resultado é sempre o mesmo. Esforço sem retorno, cansaço mental, frustração silenciosa. A seguir, você vai descobrir as 5 leis mentais que enriquecem quem ninguém esperava. Pessoas comuns desacreditadas, mas que souberam alinhar sua mente com os princípios da riqueza. E se você aplicar, vai perceber. A única coisa que separa você do topo é o que você alimenta na sua cabeça todos os dias. Lei número 1. A lei da identidade interna. Você nunca será capaz de sustentar uma realidade maior do que a identidade que carrega dentro de si. Nunca. Se lá no fundo, você ainda se vê como alguém que só quebra o galho, que não é bom com dinheiro, que não nasceu para isso. Você vai se sabotar sempre que começar a subir. Hill dizia, o que o homem pensa de si mesmo em silêncio, ele se tornará. Você pode até conquistar algo com esforço, mas se a sua identidade interna ainda estiver presa na mentalidade de escassez, vai perder tudo. É por isso que tanta gente sobe e depois cai, porque cresceram por fora, mas não se transformaram por dentro. A verdadeira riqueza começa quando você escreve um novo eu. Você decide quem quer ser. Você repete, incorpora, vive isso, até que essa nova versão se torne seu novo normal. Lei número 2. A lei da repetição direcionada à massa acha que repetir é coisa de gente bitolada. Mas os que enriquecem sabem, a repetição é o alicerce da reprogramação. Hill descobriu que os maiores líderes do mundo repetiam suas metas todos os dias, com fé, com intensidade, até que isso se tornasse um comando no subconsciente. Você repete medo ou propósito, repete reclamações ou afirmações, repete limites ou possibilidades. Tudo o que você repete vira crença, e tudo o que você acredita vira padrão. E seu padrão determina seu teto financeiro. Pare agora e se pergunte, qual frase você mais diz sobre dinheiro? Agora troque por uma nova e repita, todos os dias, mesmo que pareça estranho no começo. É assim que reprograma Ubuntu Lei número 3, a lei da vibração dominante. Isso pode soar místico, mas é puro funcionamento mental. Hill afirmava que pensamentos têm frequência, e essa frequência atrai ou repele tudo o que você deseja. O nome moderno para isso é ressonância emocional. Ou seja, você atrai o que vibra com a sua emoção dominante. Não adianta escrever metas se a emoção que te guia é medo. Não adianta estudar investimentos se o sentimento por trás é escassez. Não adianta dizer que vai enriquecer se carrega raiva de quem já é rico. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Quer atrair abundância? Então sintonize sua mente com emoções de abundância, gratidão, confiança, clareza, poder interno. Hill ensinava a fazer isso com visualizações vívidas. Você entra no estado como se já estivesse vivendo aquilo. Sente, respira, agradece. Isso muda sua frequência. E frequência muda os resultados. Lei número 4. A lei da focalização obsessiva. Aqui está um dos maiores segredos de Hill. Ele dizia, nada grandioso jamais foi alcançado sem um desejo ardente, definido e mantido com foco obsessivo. A maioria das pessoas quer muitas coisas.
e por isso não consegue nenhuma. Querem dinheiro, mas também querem distração. Querem crescer, mas também querem conforto. Querem empreender, mas não querem riscos, e aí a energia mental se divide, se enfraquece, se dispersa. Os poucos que enriquecem, por outro lado, são obcecados. Eles pegam um único desejo, uma única meta e concentram tudo nisso. Pensamento, tempo, leitura, rede, esforço. E aí acontece o que Hill chamou de intensificação magnética. O universo responde à mente focada com oportunidades fora do comum. Como se a realidade passasse a reconhecer que você está falando sério. Você está falando sério. Ou ainda está brincando com o seu futuro. Lei por 5. A lei do ritmo persistente. Essa é a que mais elimina candidatos à riqueza. Porque exige o que a maioria não suporta: tempo e constância. Hill afirmava: a persistência é o ponto onde a maioria para. E os vencedores se revelam. A massa quer o rápido, o fácil, o imediato. Mas os raros entendem. O sucesso é construído como uma plantação. Você prepara o solo, planta, cuida, regra, e só então colhe. Você não planta hoje e colhe amanhã. Você planta por meses, às vezes anos, até ver os frutos. E é nesse silêncio que os fracos desistem, mas os que seguem, vencem. Você está disposto a persistir mesmo quando ninguém te aplaude? Mesmo quando tudo parece parado? Mesmo quando seus resultados ainda não chegaram? Essa é a prova real. E quem passa por ela, prospera, porque a vida recompensa os que não desistem quando ainda é escuro. Essas 5 leis mentais não são opinião, são padrões. Hill as identificou nos bastidores da riqueza de homens que saíram do nada e mudaram o mundo. E agora você tem esse mapa. A questão é: vai ignorar como a maioria ou aplicar como os raros? Pense nisso. Se você aplicar essas leis por 90 dias, com disciplina, vai mudar o seu padrão de pensamento. Vai mudar o que tolera. Vai mudar sua vibração. E isso muda tudo. É como Hill dizia: mude sua mente, e o resto será consequência. Mas você precisa começar. E a hora é agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você está pronto para parar de viver como a massa e começar a pensar como os poucos. Napoleon Hill não escreveu para os fracos. Escreveu para os inconformados, para aqueles que se recusam a passar pela vida sem deixar marca, para aqueles que acreditam que nasceram para mais e estão dispostos a pagar o preço. E agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo, engavetar tudo e voltar à rotina. Ou pode fazer o que a maioria nunca faz: agir, aplicar, persistir. Você não precisa de permissão. Só precisa de comprometimento real com a vida que deseja construir. Então me diga, qual dessas leis vai guiar seus próximos 30 dias? Escreva nos comentários. Assuma esse pacto com você mesmo. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, curta, compartilhe e salve, porque talvez alguém próximo também precise lembrar que ainda dá tempo de reprogramar tudo. O mundo não precisa de mais gente conformada. Precisa de você inteiro.